A Rússia simplesmente não consegue realizar um ataque mecanizado eficaz no momento. Ela tem tentado. Após passar o verão tentando infiltrar pequenos grupos de tropas na cidade logística vital de Pokrovsk, a Rússia voltou ao seu padrão e está tentando enviar sua blindagem para atingir as defesas da Ucrânia. Mas a Ucrânia sempre prevê esses movimentos. E o resultado são mais tanques e veículos blindados russos queimando no campo de batalha. Foi exatamente isso que aconteceu na direção de Dobropilha, em 16 de outubro. A Ucrânia preparou a armadilha perfeita. Um batalhão russo caiu diretamente em um inferno sem escapatória. A United 24 Media relata que o exército russo tentou, sem sucesso, lançar um ataque mecanizado na região de Dobropilha. Esse ataque tinha como objetivo capturar o pequeno povoado de Charkov, que tem sido um alvo de Putin durante grande parte de outubro. Na verdade, esse último ataque mecanizado veio após outro em que a Rússia finalmente utilizou alguns dos tanques de batalha T-90M que tinha em estoque, apenas para vê-los destruídos em um instante. Confira nosso vídeo se quiser saber mais sobre esse ataque fracassado. Desta vez, a Rússia achou que aprenderia com seus erros. Pretendia tomar Charkov, com esse povoado servindo como base de lançamento para Dobropilha, que, por sua vez, possibilitaria um ataque a Pokrovsk. O problema é o mesmo que a Rússia enfrentou em todos os seus ataques mecanizados recentes. A Ucrânia estava preparada, e os tanques e veículos blindados russos foram obliterados. A notícia do ataque russo fracassado vem da infame Guarda Nacional Azov, que a Ucrânia enviou para a região de Pokrovsk em agosto para ajudar a conter uma série de capturas de povoados realizadas pelas forças de ocupação russas. Desde agosto, a Azov tem trabalhado tanto para recuperar territórios quanto para proteger povoados que as forças de Putin tentam tomar. Em 16 de outubro, a Guarda Nacional Azov teve sucesso novamente e usou o Telegram para descrever o que aconteceu. Entre 5h30 e 8 da manhã, o inimigo lançou um ataque com 22 unidades de veículos blindados. A maior coluna, 11 unidades, tanques e veículos de combate blindados, partiu da área do povoado de Malinivka por volta das 7h50, relatou a Guarda Nacional Azov. O tamanho desse batalhão blindado mostra que a Rússia estava levando o ataque a Charkov a sério, não era uma pequena investida para testar as defesas da Ucrânia. A Rússia provavelmente passou várias semanas reunindo tanques e veículos de combate de infantaria, ou IFVs, suficientes para realizar esse ataque. Também foi organizado. A menção à maior coluna sugere que a Rússia dividiu sua blindagem, talvez com a intenção de atacar Charkov por várias direções. Se a Rússia tivesse conseguido se aproximar do povoado sem barreiras, poderia muito bem ter tomado Charkov. A Guarda Nacional Azov acabou sendo a única barreira que a Ucrânia precisava, mas teve que superar alguns obstáculos antes de montar sua defesa adequadamente. A Rússia veio preparada, ao que parece. O país claramente aprendeu com o fiasco dos tanques dias antes. O inimigo começou os preparativos para o ataque com antecedência, diz a Guarda Nacional Azov. Para dificultar a minagem das rotas de avanço, o inimigo estabeleceu postos de observação para detectar e destruir drones das forças de defesa da Ucrânia. Isso é inteligente por parte da Rússia. Uma das principais defesas da Ucrânia na região de Pokrovsk tem sido o uso de drones que patrulham estradas e outros pontos de incursão possíveis, que a Rússia pode usar para lançar seus ataques. A Rússia não entrou no ataque de 16 de outubro despreparada. Desta vez, enviou unidades para descobrir onde esses drones estavam operando, em vez de simplesmente enviar soldados para serem destruídos por eles como forma de realizar reconhecimento. A Rússia também tentou mudar a forma como conduz ataques mecanizados. Anteriormente, segundo a Guarda Nacional Azov, a Rússia lançava seus ataques mecanizados de dentro de suas próprias formações de batalha, o que criava um problema óbvio. Ter que viajar mais longe significa que esses ataques ficavam expostos aos drones e minas da Ucrânia por mais tempo. O tempo não estava ao lado das forças russas, pois a Ucrânia poderia usar essas longas jornadas para arruinar as chances da Rússia antes mesmo de os ataques começarem. Desta vez, a Rússia planejou usar o dia 15 de outubro para avançar lentamente suas unidades mecanizadas até a periferia de Charkov, usando árvores e áreas florestadas para se proteger dos olhos sempre presentes dos drones ucranianos no céu. Novamente, é uma estratégia inteligente, pelo menos em comparação com outros ataques russos. O plano era que a Rússia reduzisse a distância primeiro, sem alertar a Ucrânia, para que pudesse então lançar seu ataque imediatamente, em vez de ter que viajar para isso. No entanto, a estratégia da Rússia falhou. A Guarda Nacional Azov percebeu o que estava acontecendo a tempo.
A manobra não teve sucesso. 2 unidades de veículos blindados foram detectadas por reconhecimento e destruídas por artilharia e drones FPV das forças de sistemas não tripulados antes mesmo de tentarem se esconder na floresta, relata a Guarda Nacional Azov. Os drones FPV devem ter atuado como a primeira onda de defesa da Ucrânia, pois em 16 de outubro, a Ucrânia passou de atacar as unidades russas que se aproximavam para eliminá-las completamente. A Guarda Nacional Azov diz que uma combinação de minagem eficaz, provavelmente colocada nas rotas que a Ucrânia previu que a Rússia tentaria tomar após descobrir a blindagem, e equipamentos de engenharia avançados posicionados corretamente, pararam o ataque russo em seu caminho. Foi aqui que a artilharia da Ucrânia deve ter entrado em ação. Enquanto os drones FPV destruíam diretamente a blindagem russa, a artilharia da Ucrânia disparava contra as posições inimigas para garantir que os tanques e FVs russos não chegassem nem perto de Charkov. A Rússia tentou usar as florestas ucranianas para esconder seu avanço. Essas mesmas florestas acabaram servindo como armadilha da Ucrânia, e a Rússia pagou um preço alto. Ao final dos contra-ataques da Ucrânia, 9 dos tanques e IFVs russos foram completamente destruídos. Outros 4 foram danificados, o que muitas vezes significa que serão retirados de serviço em breve. As forças russas têm um longo histórico de abandonar seus veículos ao menor sinal de problema. Elas fizeram isso desde 1º de março de 2022 e continuam fazendo desde então. Faz mais sentido sair de um veículo danificado e correr para se abrigar do que permanecer nesse veículo. Você prefere estar em um alvo grande e quase imóvel quando os drones da Ucrânia estão te caçando, ou tentar escapar a pé, tornando-se um alvo muito menor? Essa é a escolha que os soldados russos enfrentam quando sua blindagem é danificada. E na maioria das vezes, escolher fugir a pé leva a blindagem danificada, sendo capturada pela Ucrânia. Não foi apenas Charkov que a Rússia esperava tomar em 16 de outubro. Outro pequeno povoado, chamado Volodymyrivka, também estava na mira da Rússia, com o contra-ataque da Guarda Nacional Azov sendo coordenado para garantir a defesa desse povoado. Na verdade, é a partir da direção desse segundo povoado que obtemos a prova do que a Guarda Nacional Azov e as unidades ucranianas ao seu lado conseguiram realizar em 16 de outubro. Essa prova vem do canal do YouTube do The Sun, que publicou imagens do contra-ataque da Ucrânia. Ele diz que a 82ª Brigada de Assalto Aéreo desempenhou um grande papel tanto na preparação quanto no fechamento da armadilha contra as forças russas, com a maior parte das imagens provavelmente vindo de drones FPV e de reconhecimento que a brigada trouxe para o campo de batalha. As imagens mostram os tanques e IFVs russos enquanto tentam suas aproximações. No início, vemos a visão capturada por um dos drones FPV da Ucrânia enquanto ele segue um veículo blindado russo. Após alguns segundos, esse drone vira à esquerda e ataca, acertando diretamente as lagartas do veículo. Grande parte das imagens segue um padrão semelhante. Um drone avista um dos tanques ou IFVs russos. Em poucos segundos, após identificar a ameaça, o drone acelera e acerta diretamente. Claro, esses drones FPV estão lançando ataques kamikaze, o que significa que as imagens que eles capturam são interrompidas no momento em que acertam. A Rússia pode tentar usar esse fato para alegar que a Ucrânia não foi tão eficaz quanto foi em 16 de outubro. A Guarda Nacional Azov e seus compatriotas estão mais do que cientes disso, e é por isso que tinham drones de reconhecimento circulando ao redor da blindagem russa para capturar mais imagens de tudo o que aconteceu. Destroços em chamas são vistos nas estradas e nas linhas de árvores ucranianas. A mensagem enviada a Putin é clara. É isso que acontece com a blindagem russa em Dobropilha. Envie mais, se ousar. Se a Rússia o fará ou não, ainda está para ser visto. As chances são de que mais ataques mecanizados virão devido ao desespero de Putin para capturar Pokrovsk. A Rússia parece ver Dobropilha como sua rota para essa cidade vital. Então, o que a Ucrânia conseguiu em 16 de outubro provavelmente serve como um presságio do que está por vir nas direções de Charkov e Volodymyrivka. A Rússia já tentou atacar Charkov 2 vezes em uma semana. Não conseguiu nem se aproximar do povoado em ambas as vezes. Tudo isso nos leva ao que esse ataque ucraniano bem-sucedido contra as forças mecanizadas russas significa para o futuro da região de Dobropilha e da guerra na Ucrânia em geral. Uma coisa é certa, as coisas não estão indo bem para a Rússia na direção de Dobropilha. A RBC Ucrânia deixa isso claro em seu relatório sobre o ataque da Ucrânia em 16 de outubro, fornecendo mais detalhes sobre outro ataque que a Rússia lançou em 13 de outubro. Ao todo,
A Rússia perdeu 16 veículos blindados pesados em 13 de outubro, incluindo blindagem BMP e MTLB, junto com seus tanques. Some isso aos 9 peças de blindagem que a Rússia perdeu 3 dias depois, e você tem uma semana muito produtiva para os defensores de Dobropilha da Ucrânia. Eles destruíram um total de 25 veículos blindados e tanques, o que representa um grande golpe na blindagem que a Rússia esperava usar para tomar Charkov e lançar futuros ataques a Dobropilha. Em um relatório separado de 13 de outubro, a RBC Ucrânia revela que a Rússia perdeu 78 soldados durante esse ataque. Não sabemos quantos soldados do país foram mortos em 16 de outubro. A Guarda Nacional Azov não revelou essa informação, provavelmente porque ainda está contabilizando os números para determinar quantos soldados russos escaparam versus quantos morreram dentro de sua blindagem. No entanto, as 78 baixas no ataque de 13 de outubro já são um custo alto, e isso é indicativo de uma campanha em Dobropilha que está realmente prejudicando a Rússia do ponto de vista de mão de obra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou sobre a falta de sucesso da Rússia na direção de Dobropilha em um vídeo no Facebook discutindo o que tem acontecido nessa direção. Apenas em nossa operação de contraofensiva em Dobropilha, as perdas russas já excederam 3.000. 3.000, a maioria delas irrecuperáveis, diz Zelensky. Essa foi a área onde os russos pretendiam alcançar um dos principais avanços na frente, mas nossas forças estão neutralizando-os. Há alguns pontos importantes aqui. Primeiro, está claro que a Rússia tem pressionado para tomar Dobropilha por um longo tempo antes de seu fracasso em 16 de outubro. Perder 3.000 soldados para essa cidade relativamente pequena já é embaraçoso o suficiente, especialmente porque a Rússia nem conseguiu se aproximar de Dobropilha ainda. No entanto, isso também mostra o quão pouco respeito Putin tem pelos soldados que ele está enviando para esses tipos de ataques. A Rússia, pelo menos, tentou evitar lançar um ataque frontal em 16 de outubro, embora tenha falhado. Em outros ataques, suas forças basicamente se lançaram diretamente nas defesas da Ucrânia, facilitando para a Ucrânia acumular baixas russas. Segundo, Zelensky menciona que a maioria das 3.000 baixas são irrecuperáveis. O presidente da Ucrânia está tocando em uma tendência interessante que estamos vendo agora na guerra da Ucrânia. Em 13 de outubro, a Politico relatou que a Rússia tem uma proporção terrível de soldados mortos para feridos. No momento, essa proporção é de 1,3 soldados feridos para cada um que morre na Ucrânia. Essa é uma proporção terrível. Nas guerras de hoje, um país deveria haver vários feridos para cada morte devido ao impacto da medicina moderna e protocolos de evacuação mais rigorosos. A Rússia, ao que parece, está feliz em deixar seus feridos se virarem sozinhos, e muitos estão morrendo como resultado. Quando se trata das 3.000 baixas em Dobropilha, essa proporção significaria que bem mais de 1.000 dessas baixas são mortes. E isso é um grande problema para a Rússia. Significa que futuros ataques serão fracos devido à escala de mortes ou atrasados enquanto a Rússia tenta substituir seus soldados perdidos por reservas. Relembre-se de que tudo isso é apenas na direção de Dobropilha, e Dobropilha nem é o principal alvo de Putin. A Rússia está lançando tantas tentativas de ataques aos povoados ao redor de Dobropilha porque está tentando se aproximar de Pokrovsk. Claro, isso também significa que cada fracasso em Dobropilha significa que Putin terá que esperar mais para capturar Pokrovsk, supondo que a Rússia algum dia o capture. Putin sentirá que esperou o suficiente. No verão, a Rússia lançou uma ofensiva massiva na direção de Pokrovsk, que pretendia levar a queda da cidade até agosto. Putin dedicou 110.000 soldados à causa e embarcou em uma série de ataques de vários meses que conseguiram tomar algum território próximo a Pokrovsk. A Ucrânia contra-atacou e recuperou muitos dos povoados mais importantes que a Rússia havia ocupado brevemente. Mas o ponto aqui é que a Rússia não está mais perto de colocar as mãos em Pokrovsk do que estava quando lançou a ofensiva que deveria ter destruído a defesa da cidade pela Ucrânia até o final de agosto. Putin precisa que Pokrovsk caia. Se isso não acontecer, a Rússia terá muita dificuldade para reivindicar todo o Donetsk. Desde o início da guerra na Ucrânia, Pokrovsk tem sido um dos redutos mais importantes da Ucrânia na frente de Donetsk. Não é apenas que Pokrovsk é uma cidade importante do ponto de vista do tamanho. Ela também está na localização geográfica perfeita para servir como um centro logístico que a Ucrânia pode usar para abastecer todas as suas forças em Donetsk, segundo a Euronews.
Putin quer Pokrovsk tanto para cortar essa importante artéria logística, quanto para usar Pokrovsk como um centro para suas próprias tropas. Também ajuda o fato de que Pokrovsk está a apenas 12,4 milhas da fronteira administrativa de Donetsk, que você poderia pensar como a linha de chegada para toda a campanha de Donetsk na Rússia. Se as forças de Putin chegarem a essa fronteira, Donetsk estará essencialmente sob controle russo. Pokrovsk é uma grande barreira que impede isso de acontecer. E com as forças russas falhando tanto em Dobropilha, parece improvável que a Rússia vá tomar Pokrovsk tão cedo. Você se lembra dos 110 mil soldados que Putin dedicou a Pokrovsk? Ataques fracassados como visto contra Dobropilha em 16 de outubro estão causando um grande impacto nesses números. Em 16 de outubro, David Axe, escrevendo para a Euromaidan Press, relatou que documentos russos vazados revelaram que a Rússia está sofrendo 35 mil baixas por mês em 2025. Claro, nem todas essas baixas estão na direção de Pokrovsk. No entanto, Axe diz que a determinação da Rússia em tomar Pokrovsk levou a um aumento de suas perdas entre 18% e 20%. Em outras palavras, a média mensal de baixas da Rússia seria inferior a 35 mil se não fosse por quantos de seus soldados ela está enviando para o moedor de carne de Pokrovsk agora. Falando em ataques de carne, a Rússia pelo menos tentou evitar que 16 de outubro fosse mais um deles. Falhou, mas tentou. Outras unidades russas não tiveram tanto sucesso, como descobrimos em 22 de setembro. Foi quando a United 24 Media relatou que tropas russas estavam expondo seus comandantes por jogá-los em ataques de carne, dos quais praticamente não há chance de escapar. Esses ataques, que estão acontecendo diariamente ao redor de Pokrovsk, envolvem essencialmente comandantes russos ordenando que suas forças ataquem, independentemente de estarem prontas para lançar um ataque ou não. Um soldado russo até documentou o resultado de um desses ataques de carne em uma postagem no Telegram, onde gravou os corpos de vários de seus camaradas caídos. A Força Aérea da Ucrânia comentou sobre essa postagem, afirmando: "Este é mais um exemplo do desprezo do comando russo pela vida de seus soldados. Eles são prometidos grandes pagamentos de contrato e tratamento humano, mas, em vez disso, não recebem nada e são imediatamente enviados para a batalha, sem equipamento, sem apoio, sem assistência, diretamente para os ataques de carne." Esses ataques de carne não estão funcionando em Pokrovsk, Dobropilha ou em qualquer outro lugar na região de Donetsk, e o ritmo de avanço da Rússia prova isso. Em 16 de outubro, a Newsweek relatou que o Ministério da Defesa do Reino Unido revelou que o ritmo de avanço da Rússia caiu pela metade em setembro, em comparação com agosto. Essa redução segue um padrão de 3 meses de quedas que começou em junho, que foi o auge da ofensiva de verão da Rússia. Isso significa que Putin está sacrificando mais soldados do que em qualquer outro momento em 2025, e ele está ganhando menos terreno em troca desse sacrifício. 16 de outubro, embora não seja um ataque de carne no sentido mais verdadeiro da palavra, ainda é um testemunho de quão ineficazes os ataques da Rússia se tornaram. A Ucrânia muitas vezes os vê chegando de longe, especialmente quando unidades mecanizadas estão envolvidas. E os soldados russos estão morrendo em grande número em Dobropilha e em outros lugares em Pokrovsk como resultado. Mencionamos unidades mecanizadas agora há pouco. Outras 9 foram tiradas de serviço, potencialmente chegando a 13 graças à armadilha da Ucrânia em 16 de outubro. A Rússia não vai querer ver isso porque já está lutando muito para lançar esse tipo de ataque após quase 4 anos de guerra de atrito terem consumido seus estoques de tanques e veículos blindados. O Ministério das Finanças da Ucrânia relata que a Rússia perdeu 11.261 tanques e 23.384 veículos blindados entre o início da invasão de Putin e 16 de outubro. Isso é um total de 34.645 peças de blindagem perdidas, e a Rússia está ficando sem unidades mecanizadas que pode enviar para ataques como o de Dobropilha. Esses tipos de ataques precisam funcionar para a Rússia. Quando seus tanques e veículos estão sendo destruídos antes mesmo de terem a chance de atacar, isso só piora um problema já grave. Já em fevereiro, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos relatava que a Rússia estava no caminho de ficar sem tanques até 2026, segundo a Newsweek. Incidentes como o fracasso de 16 de outubro não vão ajudar a Rússia a remediar esse problema, e estamos realmente começando a ver o quão grave é a situação da blindagem russa agora.
Em 7 de outubro, a United 24 Media relatou que a análise de satélite das bases de armazenamento de tanques russos revelou que a Rússia passou de ter 7.342 tanques utilizáveis em estoque para apenas 92. Ela tem muitos outros tanques, mas eles estão em vários estados de deterioração, com muitos sendo úteis apenas para fornecer componentes para outros tanques que não estão tão danificados. Se essas tendências continuarem, 2026 será um ano difícil para os ataques terrestres da Rússia. Mas mesmo quando tem blindagem para implantar, a Ucrânia provou em 16 de outubro que está mais do que à altura da tarefa de lidar com ela. Não que ela precise fazer isso por muito mais tempo. Além dos problemas que acabamos de compartilhar, a situação da blindagem da Rússia tornou-se tão desesperadora que ela está implantando tanques e veículos da era soviética em decomposição na Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia obliterou todo o resto.